Nós estamos no meio de uma série chamada Fé Extraordinária. E ao longo desse mês nós temos então trabalhado alguns personagens bíblicos. E nós vamos continuar hoje estudando mais um personagem bíblico. E eu quero, na verdade, convidar você para fazer uma viagem comigo. Para você usar a imaginação hoje. Mas sabendo que essa história que eu vou contar para você, todos os fatos citados, as idades, as épocas, as situações, elas são verdadeiras. Não é simplesmente uma história. A história que eu vou contar aqui, ela não é igual o filme Noé, de Hollywood. Vocês assistiram o filme Noé? Então não tem nada a ver. Não é isso. Nós vamos olhar para a palavra de Deus e tentar entender um pouco melhor o porquê Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 7, inclui Noé como um dos heróis da fé. Para isso eu quero pedir que você leia comigo esse trecho que eu acabei de falar, Hebreus 11, versículo 7. E, por favor, fica de pé comigo aqui, vamos ler juntos. Abre a sua Bíblia, liga o seu aplicativo da Bíblia. É um versículo pequeno, mas muito importante, muito precioso. Hebreus capítulo 11, versículo 7 diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pode sentar, nós vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero pedir a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, a Tua graça e que o entendimento da Tua palavra que vem através do Teu Espírito esteja com cada um de nós. Que possamos olhar para essa narrativa, para essa história e poder aplicar aquilo que o Senhor quer que nós apliquemos para as nossas vidas. Pai, por favor, usa a Tua palavra, me usa hoje para poder transmitir aquilo que o Senhor quer dizer. Em nome de Jesus nós pedimos essas coisas. Amém. Então, eu quero contar uma história. Muito tempo atrás, em uma terra muito distante, antes de acontecer aquilo que a gente chama hoje de dilúvio, o mundo era bem diferente. Não havia chuva. Os seres humanos, eles eram mais inteligentes. Você sabia disso? Você consegue imaginar que um homem só, colocou o nome em todos os animais que existiam? A tecnologia, acredite, era avançada. Já havia mineração, já havia siderurgia, já havia metalurgia, já havia edificações. Os homens produziam ferramentas, os homens produziam instrumentos musicais. Sim, e talvez você... Não, mas Eduardo, você está falando de Noé, lá no começo. Não, mas é verdade. Você pode checar isso comigo lá em Gênesis 4. Dá uma olhadinha, por exemplo, em Gênesis 4, 21 e 22. O versículo diz assim: o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E ali ele também fala daqueles que, Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramenta de bronze e de ferro. Eles tinham, naquela época, desenvolvido técnicas de agrícola, técnicas de pecuária. Coisa incrível. Olha só o versículo de Gênesis 4:20. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O mundo era diferente. Além do mais, esses seres humanos naquela época, eles viviam muito, mas muito mais do que nós vivemos hoje, certo? Ainda não existiam os continentes, não existiam montanhas tão altas. Você está conseguindo visualizar esse mundo diferente? O clima era diferente. Nada desse negócio de Curichuva. Conhece Curichuva? Chuvitiba? Nada desse negócio de
põe o casaco, tira o casaco. Nada nesse negócio, gente, está 30 graus, mas é melhor levar casaco e guarda-chuva. Certo? Familiar com esse tipo de coisa? A população naquela época já era uma população grande, sabe? Alguns falam em torno de 700 mil habitantes, mas outros estudiosos dizem que talvez tinham até 2 bilhões de pessoas vivendo na Terra naquela época. Seja lá o que for. Foi naquela época que viveu um homem chamado Lameque. Lameque. Lameque, ele era, vamos lá, ele era o taraneto do próprio Abraão. E talvez você tenha uma árvore genealógica. Lembra que de Sete vem Lameque. É aquele Lameque ali que vem da genealogia de Sete. Não é o Lameque que vem da genealogia de Caim. Eu sei que está um pouco ruim de ver, mas era o bom Lameque. Tá? Lameque teve um filho. Você sabe o nome do filho de Lameque? É o nosso personagem aqui, Noé. Lameque teve um filho e colocou o nome de Noé. Quando Noé nasceu, o seu pai, Lameque, que aliás, não estava na lista dos idosos da igreja. Porque, afinal de contas, ele só tinha 182 anos quando Noé nasceu. Então ele era jovem, certo? Era muito jovem. O texto lá de Gênesis 5, no versículo 29, diz assim que Lameque deu-lhe o nome de Noé. E disse, ele nos, e aqui é o nome de Noé, aliviará do nosso trabalho e do nosso sofrimento, do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Sabe o Noé? Noé nunca entendeu muito bem o porquê do seu nome significar descanso ou alívio. Seria porque ele era um bom neto para o seu vovô Matusalém? Exatamente, sim, o Matusalém. Vocês já ouviram falar. Aquele que viveu mais do que qualquer um nessa terra. Aquele que 69 anos, certo? Quando o pequeno Noé nasceu, o vovô Matusa, como ele gostava de chamar, já só tinha 369 anos. Mas pensa num velhinho saudável. E gente boa. O vovô sempre contava, o Noezinho sempre contava as histórias que ele ouvia do vovô Matusalém. Você acredita? Dizia o Noé para os seus amiguinhos. Vovô Matusalém conheceu Adão. Pessoal, sério? Tá certo que ele já tinha, quando Matusalém nasceu, Adão já tinha 874 anos. Mas mesmo assim, o vovô conviveu com Adão por 56 anos. Que orgulho! Ou talvez seria que o nome de Noé significava alívio ou conforto, porque era uma homenagem ao seu bisavô Enoque. Já falamos de Enoque. Que Enoque, infelizmente, ele não pôde conhecer, porque, pobrezinho, se foi tão cedo, né, você conhece a história, ele tinha apenas 365 anos. O vovô explicou que o biso Enoque, andou tanto com Deus que recebeu o quê? Alívio dessa terra, que começava, aliás, a ter muitos problemas e tanta maldade rolando. Sabe, devido à longevidade da família, mesmo que Noé não teve o privilégio de conhecer o seu bisavô Enoque, Noé conheceu o seu, vamos lá, me ajuda aqui, trisavô, é isso? Jared. Ele conheceu o tataravô Malael. Alguém aqui conheceu o seu tataravô? Aliás, Malael era conhecido como Tatamala. Tá? Não, isso é invenção minha. Não. Ele conheceu até mesmo o seu tataravô Cainã. E o pai dele, Enos, que era o quê? Estou me perdendo aqui. Taravô. E o pai dele ainda, Sete, que foi um dos filhos de quem? Do próprio Adão. Que família, hein? Sete, no entanto, já estava meio velhinho, tá? Quando o Noezinho nasceu. Sabe, foi por poucas décadas que Noé
não conheceu o próprio pai de todos, Adão. Tá percebendo? Tá viajando aqui comigo? Como você vê, o Noé tinha bons exemplos na família dele. Porém, ele não tinha só bom exemplo, tá? Tinha o lado de Sete, mas também havia aquele povo todo que veio do filho mau de Adão, o invejoso Caim, né, pastor, que matou Abel, aquele próprio que matou Abel. Infelizmente, muita coisa ruim já estava acontecendo naquela época. Muita violência, muita turbulência. Quando Noé ficou adulto, a vida não era fácil. Um dia, estou imaginando, tá? Vovô Matusalém contou que depois que Deus criou o mundo, e aí a gente vê isso em Gênesis 1:31, Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. Só que agora, vamos pensar que depois da criação, menos de 1000 anos depois, tudo já estava muito diferente. E você sabe, 1000 anos naquela época não era grande coisa, certo? Próprio Noé, quem sabe quanto tempo Noé viveu? 950 anos ele viveu. Mas por causa da desobediência de Adão, agora tudo estava indo de mal a pior. A maldade de uma geração perversa, ela se multiplicou. E agora a regra, agora essa maldade era a regra. Não era mais exceção como foi com Caim, mas era a regra. Da primeira vez que Deus viu, ele viu a criação, que mesmo ele disse? Que tudo era bom. Ele viu e tudo era bom. Agora, depois Deus viu, ainda em Gênesis, o ser humano que ele criou e ele disse que tudo era muito bom. Então Deus cria tudo, ele olha e fala, é bom. Ele cria o ser humano, ele olha e ele diz, é muito bom. Sabe o que mais que Deus viu? Deus viu quando o homem pecou. Nada escapa aos olhos de Deus. E depois disso, por mais de 1000 anos, Deus via a consequência daquele pecado. E lá em Gênesis 6, no versículo 5, nós lemos o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Perceba que o texto diz toda a inclinação dos pensamentos, ou seja, toda a imaginação, todo desejo era mal. O mundo em que Noé vivia era um mundo onde as pessoas não só pensavam mal, mas elas faziam o mal o tempo todo. Você pode imaginar como vivia a família de Noé? Você acha que é difícil ser um cristão nessa sociedade de hoje? Pense no que Noé passava para proteger a sua própria família. Tensão constante, falta de segurança, falta de confiança. Fazer negócio no mundo de Noé não era fácil não. Sabe, sempre tinha alguém querendo levar vantagem. A desonestidade reinava. O primeiro homicídio com Caim e Abel não foi o único. Depois que Caim matou Abel, a violência então ela começa a entrar. Mas aos poucos ela começa a reinar na vida de todos. Gritarias, bebedeiras, assassinatos, estupros e idolatria. Eu sei, parece até que eu estou falando do nosso mundo, né? Da nossa sociedade. Mas não, eu ainda estou falando dos tempos de Noé. Vamos falar um pouquinho então dos nossos tempos, dos nossos dias então. Talvez você tenha caído no mesmo erro que muitos daquela época
caíram. Você já parou para pensar que aquela sociedade em que Noé cresceu, uma sociedade doentia e má, que só pensava em violência e maldade, ela na verdade era formada por pessoas que tinham acesso à verdade de Deus. Não havia se passado muitas gerações desde a criação. Eles ouviram as histórias, assim como você e eu talvez tenhamos ouvido as histórias dos nossos pais, dos nossos avós. Seria mais ou menos como se quando o meu avô chegou para mim e veio me contar a história que a família dele fugiu da Alemanha, vieram para o Brasil por causa da guerra e todas aquelas histórias, né? E eu olhasse para ele e falasse, muito legal, avô, mas eu não acredito que isso tudo tenha sido verdade. Eu acho que essa história de holocausto, essa história de massacre dos judeus, até mesmo esse negócio de Segunda Guerra, essa Segunda Guerra nunca existiu. É pura invenção. O pecado lá, naquela época, ele destruiu. E o pecado hoje continua destruindo. O pecado continua arrasando. E talvez vocês se perguntem, mas por que tanto sofrimento? Uma resposta curta, por causa do pecado. A maldade daquela época, assim como a de hoje, ela tem facetas diferentes. Ela tem muitas facetas, ela é diversa. A perversidade, talvez, daquela época é a mesma que hoje. Hoje ela vem disfarçada, talvez, de um telefone para mim. Diz que eu não estou. Ou talvez, sabe, desculpa. Eu paguei menos do que devia para aquele cara lá e ele nem percebeu. Sabe de uma coisa? O mundo é dos espertos. Quem sabe você é um daqueles que gosta da frase, achado não é roubado. E o quê? Quem perdeu? Foi relaxado. Mesmo sabendo a quem pertence aquilo ali. Você é um desses que gosta de levar vantagem em tudo? Você machuca as pessoas com suas palavras? Isso também é violência. Você é impaciente? Você é raivoso? Talvez glutão? Gosta de comer em exagero? Egoísta? Você é a pessoa que só pensa em si mesmo antes de qualquer outro? Você idolatra a sua própria aparência? Você olha para si e fala, olha, hoje a minha esposa olhou para mim e ela falou, você está bonitão com esse blazer aí, né? Eu olhei e falei, vou deixar você responder, falar isso, porque sabe, eu não quero idolatrar minha própria aparência. Não, mas eu sei que eu estou bom, minha esposa, eu estou bem aí. Né? Você idolatra a sua própria aparência? Você vive para agradar os outros? A Bíblia chama isso de temor de homens. O que o outro pensa de você é mais importante do que o que Deus diz quem você é. Isso é viver como a humanidade vivia nos tempos de Noé. Um dia, assim como nos tempos de Noé, virá o juízo. E você, aonde vai estar? O episódio mais marcante na vida de Noé, no entanto, revela algo diferente. Revela que a justiça de Deus, ela recompensa o justo. E a misericórdia do Senhor, ela se estende para todo aquele que crê nele. Você já ouviu falar, com certeza, na história da Arca de Noé, certo? Todo mundo, tem alguém que não conhece a história? Ela acontece, então, um pouco mais à frente na história de Noé. Nós não estamos mais falando do Noézinho, nós estamos falando agora do adulto Noé. Isso acontece quando Deus avisa Noé sobre o seu plano de quê? De dar um reset na humanidade, de destruir o mundo e recomeçar, porque ele estava descontente com aquilo que estava acontecendo. Agora Noé já tinha, está novinho ainda, tá? 480 anos. O seu primeiro filho, na verdade, ele só nasce 20 anos mais tarde. E você acha que
que é velho porque está com 40 anos e a sua esposa está grávida, né? Noé teve filho com 500 anos. Sabe, nessa terra de Noé, não tem ninguém, não tem mais ninguém justo em toda a terra. A família de Noé agora, ela é o único ponto de luz numa terra totalmente tomada pela maldade. Mas como você e eu sabemos, um ponto de luz não passa despercebido, certo? Um ponto de luz nas trevas chama muito a atenção. Se nós apagássemos todas as luzes aqui, e só um de vocês tivesse um celular, e eu sei que todos têm, essa luz chama muito a atenção. Noé era esse cara. Essa, na verdade, é uma história do juízo, mas também é uma história da graça de Deus. Deus, mais uma vez, então, ele vê. Ele vê quem? Ele vê Noé. No meio daquela geração perversa, e ao decidir fazer justiça, o texto lá de Gênesis 6, 8 e 9, diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E como foi dito anteriormente, o versículo de Hebreus 11, que nós lemos no início, resume muito bem o que foi a vida de Noé. O versículo, caso você tenha esquecido, vou ler de novo. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O autor de Hebreus, ele define fé, nós já estudamos isso também, como a certeza das coisas que não se veem. Então, aos 600 anos de idade, quando a arca ficou pronta, então pensa comigo, ele trabalhou por quantos anos na arca? 120 anos. Quando a arca fica pronta, Noé tem 600 anos, Noé já tinha visto muita coisa nessa vida. Você consegue imaginar alguém de 600 anos? O que essa pessoa já viu? Já viu de tudo. Mas tinha uma coisa que Noé não tinha visto ainda. Sabe o quê? Chuva. Muito menos um dilúvio. Então Deus avisa para Noé que água cairia do céu, que água brotaria do chão e que todo o mundo seria julgado. E que Deus faria com que toda aquela geração perversa fosse destruída. Sabe, a Bíblia diz lá em Tiago que a fé sem obras é morta. E Hebreus 11 é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Não porque eles tinham superpoderes. Na verdade, eles tinham um único superpoder. Todos esses homens e mulheres na galeria da fé, o poder deles era o quê? A fé. A fé é como o amor. Sempre resulta em obras. Fé sempre transborda. Assim como o amor, fé sempre resulta em ação. Amor, ele é movimento, que resulta do quê? Da nossa fé. No caso de Noé, não foi diferente. Ele ouve Deus e obedece. Por mais maluquice que parecesse, Noé passa os próximos, 120 anos construindo esse barco gigantesco de acordo com as instruções dadas por Deus. Infelizmente, o pai Lameque, ele acaba falecendo 5 anos antes da arca ficar pronta. E o seu avô Matusalém, pouquíssimo tempo antes da arca ficar pronta. Então, somente Noé, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos filhos acabam entrando na arca. E o autor de Hebreus diz que por meio da fé, Noé condenou o mundo. Mas
que isso significa? Sabe, isso significa que porque Noé creu, presta atenção que essa parte é importante, Deus pôde fazer o que ele tinha dito que faria. Perceba a palavra pôde, entre aspas, porque a gente sabe que não existe nada que Deus não possa fazer, certo? A não ser ir contra o próprio caráter dele. Deixa eu tentar explicar melhor. Em primeiro lugar, nós sabemos que o plano de Deus, desde o início, era resgatar a humanidade. Não apenas destruir e acabar com tudo. Se fosse esse o caso, ele o poderia ter feito logo depois do pecado. Ele simplesmente poderia ter criado tudo novamente. Falou, o homem pecou, vamos começar de novo, vamos reiniciar o Windows aqui, e deu. Mas não. O Senhor, ele não destruiria a humanidade e jogaria fora o plano original de restaurar o relacionamento entre ele e o homem, se ele não tivesse, outra vez, uma carta na manga. Quando falamos que Noé condenou o mundo, significa que Deus viu Noé, encontrou em Noé um remanescente, e que o plano de restauração estava seguro. Isso revela não somente a justiça de Deus, mas o amor dele pela humanidade. O plano de Deus nunca mudou. Ao ser escolhido para anunciar o julgamento, Noé revela também o amor de Deus por uma humanidade que, embora perversa, é amada por Deus ao ponto de receber uma segunda chance. A boa notícia da história da Arca de Noé é a boa notícia do Evangelho de Cristo. A boa notícia da história da Arca é a mesma notícia, é a boa notícia do Evangelho de Cristo. Quem crê será salvo, quem não crê está condenado. Ser herdeiro da justiça que é ou que vem pela fé significa simplesmente que Noé foi declarado justo porque creu pela fé no que Deus disse. Sim, ele foi salvo exatamente da mesma forma que você e eu somos salvos hoje, pela fé na palavra de Deus. Ele creu que quem entrasse na arca seria salvo, quem não entrasse estaria condenado. Hoje ainda é a mesma coisa, cremos pela fé no que a palavra de Deus diz. E o que ela diz mesmo? Que Deus enviou Jesus para que todo aquele que crê não morra, mas tenha... Você conhece o versículo, João 3,16. O que a Bíblia diz? Que todo aquele que crê não morrerá eternamente, mas terá vida eterna. Noé acolheu a instrução divina. Ele escolheu ter fé, mesmo sendo considerado louco por muitos. Sabe, no entanto, junto com a ordem de construir a arca, o Senhor proveu as instruções e deu a capacidade para que Noé obedecesse. E hoje, Deus nos dá somente ordens ou Ele provê as instruções? Sim, Ele provê as instruções e Ele nos dá, ainda mais, Ele nos dá o poder para cumprir as suas ordens. Você pode ter certeza de uma coisa, a Bíblia não é um livro de regras, mas um manual de como realizar a vontade de Deus. Vou repetir isso, a Bíblia, ela não é simplesmente um livro de regras, ela é um manual de como realizar a vontade de Deus. Viver pela fé e ser herdeiro da justiça de Deus significa viver diferente do que se vivia na época de Noé. Significa também viver diferente do que se vive hoje. Ser herdeiro de Deus, ser herdeiro da justiça, é ser alguém que anda com Deus como Noé andou. É ser uma pequena luz em um mundo de trevas. Ser luz nas trevas é ser justo nas grandes e nas pequenas coisas.
Nós recebemos de Deus a capacitação para, assim como Noé, tomar decisões difíceis, que vão refletir a nossa fé. Algum tempo atrás foi noticiado na TV ou num artigo que eu li, um homem muito simples, ele era faxineiro numa escola, ele encontrou uma carteira. Nessa carteira tinha cerca de 10 mil reais. Ele devolveu e por isso foi noticiado na TV. Não sei quantos de vocês já ouviram algo assim. Você faria o mesmo? Uma carteira, 10 mil reais. Talvez um pouco menos extremo do que isso, seja uma situação que alguns de nós, ou muitos de nós, já devem ter passado, a situação do troco errado. Agora acontece um pouco menos, certo? É Pix, é cartão, não tem muito troco errado, mas quase não se usa mais dinheiro. Mas eu lembro muito bem de uma situação que aconteceu comigo. Eu comprei alguma coisa, um produto, e o preço era mais ou menos 10 reais, e eu paguei com uma nota de 50. E aí a menina que estava atendendo devolveu quanto para mim? 90. E aí eu saí. E demorou, sabe, quando você está meio assim, meu forte não é matemática, e aí demorou uns 30 segundos para eu entender o que estava acontecendo, aí eu voltei, expliquei a situação para a atendente, ela ficou super contente, porque sabe de onde sairia o dinheiro, né? Sairia do bolso dela. Mas por causa daquela situação, mesmo que de maneira muito rápida, tá? Eu pude testemunhar um pouquinho, e eu pude dizer para ela algo do tipo, olha, não sou eu que sou bom. É Jesus que me ensina a fazer a coisa certa. E você? Você também é um herdeiro da justiça de Deus? Você já creu pela fé em Jesus Cristo? Você já o recebeu como seu único Senhor e Salvador? Quais são as suas escolhas hoje? Quão sábias são as suas escolhas em relação a como você viverá diante de uma geração perversa que nós vivemos? Gênesis 6, 22 e Gênesis 7, 5 dizem praticamente a mesma coisa. Olha só o que o texto diz. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Quem sabe hoje você precisa tomar uma decisão radical, de fazer tudo exatamente como Deus manda. Como a Bíblia ensina, não como você acha que é. A gente tem a tendência, né? Não, eu acho que é assim porque eu ouvi... Mas o que a Bíblia diz? Uma decisão como essa, queridos, ela pode mexer com muitas áreas da sua e da minha vida. Uma decisão como essa, ela mexerá com o seu bolso. Ah não, mas pastor, eu dou o dízimo. Mas fazer tudo exatamente como Deus diz para fazer, é muito mais do que dar o dízimo, 10%, ou seja lá o quanto você dá. É se tornar alguém generoso, que transborda, que abre o bolso, porque tem o coração aberto. Uma decisão dessa, ela mexerá com a sua boca, as tuas palavras. A Bíblia nos ensina muito mais do que não devemos falar palavras torpes, nós devemos falar aquelas que somente servem para edificar. Uma decisão como essa vai mexer com seus relacionamentos, vai mexer com a sua saúde. Quem me conhece sabe muito bem que eu sou um tremendo de um formigão. Eu posso trocar o meu almoço por um pote de sorvete. Eu sei disso. Mas sabe de uma coisa? Há 1 ano e meio atrás, eu entendi que eu precisava fazer tudo exatamente como Deus manda. Faz, pela graça de Deus, 1 ano e meio que eu não como doce nenhum. Que eu não como açúcar, nem no cafezinho, café amargo. Ah, o Eduardo é muito bom, ele tem controle, domínio próprio. Não, o Eduardo é muito ruim, ele é tão safado, tão necessitado de Deus que ele precisou parar de comer açúcar. Porque ele gosta demais disso. Qual é a decisão radical que você precisa tomar para se tornar um herdeiro da justiça de Deus?
Ser herdeiro da justiça vai fazer você tomar decisões radicais. Quanto ao tipo de lazer que você vai ter. Quanto ao tipo de imagem que você vai ver. Quanto ao tipo de comida que você vai comer. Quanto ao tipo de bebida que você vai beber. Mas lembre-se de uma coisa importante. Como herdeiro da justiça de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita a tomar essas decisões. Ele te capacita a tomar essas decisões que baterão de frente com a nossa sociedade. Baterão de frente com aquilo que a nossa sociedade impõe e prega. Somos luz em meio a um mundo cheio de maldade. Talvez hoje você precise decidir ser radicalmente justo. Andar com Deus é não aceitar mais desonestidade na sua vida. É como Noé, pregar a justiça. Quem sabe é algo pequeno, como simplesmente decidir não mais baixar filmes piratas, ou assinar o Netflix, né? Ou talvez seja algo como comprometer a não assistir certos tipos de imagens, a jogar certos tipos de jogos, contar certos tipos de piadas, ou falar sobre certo tipo de gente. Todos nós temos áreas em nossas vidas que não são ainda totalmente entregues ao Senhor. Talvez você nunca tenha entregado totalmente a sua vida ao Senhor. E eu quero dizer que hoje pode ser esse dia. Talvez você está numa situação em que você olha para a sua própria vida e fala, oh, não tem jeito, eu sou pior do que aquele pessoal lá no tempo de Noé. Queridos, não tem nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Mas também não tem nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Ele te ama porque Deus é amor. E Ele vem até você hoje, Ele olha no teu olho e fala, querido, está na hora de se entregar. Qual que é a sua oração hoje? Talvez hoje seja o dia de dizer, Senhor, hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Talvez hoje você vai dizer, Senhor, eu me comprometo a ser justo em meio a uma nação corrupta. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. O que o Espírito Santo está te conduzindo? O que Ele está te falando? Qual que é a área que ainda não está entregue para Deus? Qual é a decisão que você está tomando hoje? Ser como Noé ou ser como o resto do mundo? Se você hoje está dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu quero ser como Noé. Lá na empresa eu sei que tem essas questões que são complicadas de desonestidade, mas eu quero a partir de hoje ser aquela pessoa que vai contra a cultura. E se eu me meter em confusão, amém. O Senhor vai me capacitar para isso. Talvez você seja aquela pessoa que está dizendo, hoje eu quero entregar a área da minha boca, a forma como eu falo. Eu não quero mais falar mal dos outros, eu não quero mais fazer fofoca. Eu quero ser diferente. Numa sociedade completamente má, eu quero ser um herdeiro da justiça de Deus e fazer a vontade do Senhor. Essa é a tua oração? A tua oração hoje é, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu cansei de tentar depender de mim. Eu me entrego totalmente ao Senhor. Se for essa a tua oração, se você está aceitando Jesus hoje, dizendo, eu entrego a minha vida totalmente, cansei, eu sei que eu sou pecador e eu preciso de Ti, ó Pai. Me salva e seja o meu Senhor. Se essa é a tua oração, olha aqui para mim, levanta a tua mão. Eu quero me alegrar, eu quero orar contigo. Tem alguém hoje fazendo essa oração? Dizendo, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Tem alguém fazendo uma oração dizendo,
Pai, eu quero ser herdeiro da justiça. Eu cansei de ser a mesma coisa, ser igual. Eu cansei dos meus vizinhos não saberem mais, não saberem que eu sou um cristão. Essa é a tua oração? Se for essa a tua oração, fica de pé. Eu quero me alegrar contigo, eu quero celebrar contigo, fica de pé. E eu estou aqui de pé, porque eu estou fazendo essa oração. Eu quero que as pessoas saibam que eu pertenço a Ti. Tem alguém dizendo: Senhor, eu sou herdeiro da justiça, e eu me coloco diante do Senhor para dizer: eu dependo de Ti. Amém. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor um dia enviou Jesus, porque o Senhor olhou para a nossa situação e disse: eu quero resgatar o Eduardo, eu quero resgatar o João, eu quero resgatar o Marcelo, eu quero resgatar a Mônica. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor veio para nos salvar. Nós somos gratos pela história de Noé, porque ele foi herdeiro da justiça que vem pela fé. E como ele, Pai, nós entregamos os nossos pensamentos a Ti para Te obedecermos em toda e qualquer situação. Nós oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.